Ministro, há pessoas que, de um momento para o outro, sucumbem num acidente. De fato, já era a hora de morrerem? Meishu Sama. O que importa não é o tempo em si, mas o estado de espírito em que a pessoa se encontra no momento da morte. Por exemplo, quando alguém é assassinado, é certo de que possuía muitas máculas e, como consequência, faltou-lhe proteção, ou melhor, seu espírito guardião não teve condições para impedir a tragédia. Pela quantidade de nuvens espirituais que encobria a sua alma, aquele que morreu não foi capaz de intuir o aviso de seu protetor, o que fez com que acabasse perdendo a vida. Antepassados. Meishu Sama. O caminho da felicidade. Página 145. Antepassados são todos os espíritos de familiares ou aqueles que se relacionam a nós por pertencerem às nossas muitas reencarnações, aos quais ainda permanecemos ligados por meio de fios espirituais. Para melhor compreensão, é preciso termos conhecimento de que qualquer pessoa mantém registro, no plano espiritual, de suas várias reencarnações. Assim, cada família formada após o nascimento neste mundo mantém estreito relacionamento com tais registros que, por sua vez, vão sendo ampliados à medida que novas situações existenciais se sucedem. Outro aspecto interessante referente ao assunto diz respeito ao esquecimento da vida levada anteriormente. Em casos de ocorrência de nova reencarnação, e daí a razão de ninguém saber quem foi em outras épocas, nem com qual família conviveu, muito menos quando ou em que local nasceu em encarnações passadas. Ministro, há pessoas que, de um momento para o outro, sucumbem num acidente. De fato, já era a hora de morrerem? Meishu Sama. O que importa não é o tempo em si, mas o estado de espírito em que a pessoa se encontra no momento da morte. Por exemplo, quando alguém é assassinado, é certo de que possuía muitas máculas e, como consequência, faltou-lhe proteção, ou melhor, seu espírito guardião não teve condições para impedir a tragédia. Pela quantidade de nuvens espirituais que encobria a sua alma, aquele que morreu não foi capaz de intuir o aviso de seu protetor, o que fez com que acabasse perdendo a vida. Uma alma com certo nível de elevação jamais enfrentaria um perigo semelhante a esse, pois seria salva milagrosamente. E é por isso também que, muitas vezes, alguns membros que estão prestes a morrer acabam se salvando, de maneira misteriosa. Na verdade, era o espírito que se encontrava em condições de usufruir desse merecimento. Comigo, com frequência, ocorrem situações em que, ao observar as pessoas, percebo que a maioria delas corre grande perigo, devido ao acúmulo de muitas máculas. Ciente de tal situação, fico imaginando o grande enigma de se viver em condições como essa. Mas para certos casos, existe até uma justificativa. Algumas dessas pessoas recebem a proteção de antepassados que, em vidas anteriores, praticaram inúmeras boas ações e, por isso, agora têm condições de defender os seus descendentes. Contudo, pessoas assim são bem raras. Ministro, o fato de alguém ingressar na messiânica significa que teve permissão de Deus para receber uma nova vida? Meishu Sama. Sim, isso mesmo. Deus consentiu que lhe fosse acrescentado mais um pouco de tempo, prolongando, dessa forma, a sua existência terrena. E tal circunstância resulta do enorme esforço feito por algum antepassado dessa pessoa para salvar o seu descendente.
Mesmo quando alguém se torna messiânico por acaso, por um determinado tempo, isso também corresponde ao resultado de anos de trabalho de um ancestral mais evoluído espiritualmente.